Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Então, hoje é a nossa quinta aula de cálculo diferencial e integral 2. A maioria de vocês já me conhece, eu sou a professora Aline Rosseto e nós estamos com essa disciplina trabalhando aí conceitos relacionados ao cálculo 2. Bom, nós já vimos vários conceitos, né, em relação, na verdade, assim, vários não, né, professora? A gente falou basicamente da integral, mas vimos vários itens, várias características desse conceito, né? Nós vimos então integral definida, integral indefinida, diversas aplicações, utilizando algumas funções, algumas propriedades, né? Falamos de problemas de valores iniciais, valores imediatos, e como é importante estudarmos essas características, isso que nós temos do cálculo 2. Lembrando que vários aspectos que você já estudou no cálculo 1, nós acabamos também utilizando no cálculo 2. E da importância de você estudar, revisar, né, as aulas, revisar o seu livro, revisar seu material, revisar os conceitos, aquilo que está sendo proposto, até mesmo acessar a biblioteca digital que você tem, a sua biblioteca virtual, que você tem diversos livros. Então, um livro muito bom de cálculo é o do Stuart. E em relação ao que nós estamos estudando, você pode encontrar muita coisa no Stuart, o número 1. Tá? Então, na sua biblioteca você tem acesso a esse livro, entre outros autores que são muito bons, que tratam do cálculo. E hoje nós vamos falar um pouco do volume de sólidos de revolução, continuando também com aquela ideia da integral, né? Então, para a gente calcular o volume, a gente precisa também dessas ideias que nós já vimos do que é uma integral, como ela pode nos auxiliar nos diversos cálculos, ok? Então, aqui nós temos o resumo da aula, depois você pode acessar. E aí eu inicio perguntando para você, o cálculo de área é a única aplicação das integrais? Porque o que nós temos? Quando a gente iniciou a disciplina, eu comecei abordando aquela ideia de área, né? Que nós fizemos pela aproximação, pela soma de Riemann. Mas nós vimos que isso foi preciso ser feito porque eles não conseguiam determinar o volume de uma figura que não fosse plana. Então, por exemplo, de um retângulo, de um quadrado, um hexágono, outras figuras, era possível determinar a área. Mas e quando eu não tenho uma figura assim, né? Uma figura também regular. Como que a gente calcula essa área? Nós vimos que uma das aplicações da integral é o cálculo de área. Então, por meio da integral, utilizando a função que está definindo aquela figura, né, aquela área, pelos seus limites de integração, que são os limites que definem o intervalo dessa função, a gente conseguia determinar a área. E agora o volume, como que será que isso acontece? Como que será que isso se deu? Então, além da área, trabalhar com volume também é uma das aplicações das integrais, e hoje é o que nós vamos ver. Então, nós vamos falar um pouco desse volume, volumes de sólido de revolução, né? Então, o que a gente tem? Na ideia da área, nós trabalhamos com figura, né? Então, eu lembro que um dos primeiros pontos que a gente trabalhou foi com um quadrado ou um retângulo, mas se eu não me engano foi um quadrado, e determinamos a área por meio do volume. Aqui, essa ideia do volume é bem análoga àquela ideia de área. Por quê? Na tentativa de encontrarem o volume de um sólido, nos deparamos com o mesmo tipo de problema que para calcular a área. Então, veja, quando eu tenho um cilindro, volume é a área da base, o volume é a área vezes a altura. O cilindro circular, o volume é πr ao quadrado vezes a altura. Então, aqui eu tenho a altura, o π, e aqui nós temos o raio. Se eu tenho uma caixa retangular, qual que é a área de uma caixa, né? Então, o volume é o comprimento, a largura vezes a altura.
Mas, e quando a gente tem uma figura, né? Algo que não é nem um cilindro, nem uma caixa retangular, nem algo que a gente já conhece e sabe como determinar o volume. De que forma nós calculamos o volume? Utilizando essa ideia de também de integral. Então, veja, se eu tenho uma figura qualquer, por exemplo, como determinar o volume dessa região? Seja S um sólido, então como que a gente consegue determinar o volume desse sólido? Que está entre x igual a A e x igual a B. Então, veja, ó, o A está aqui e o B está aqui, são os limites. Se a área da seção transversal de S no plano P de x, passando por x e perpendicular ao eixo x, é a área de x. Quem que é a área de x? É a área dessa secção aqui, ó. Veja que tem até uma outra cor marcando a área dessa secção. Onde A, ela é uma função contínua, então o que que acontece? Eu tenho aqui sendo uma função contínua. Eu não tenho uma descontinuidade, eu não tenho um corte, né? Ou um determinado ponto que não pertence ao domínio da função. Onde, o que que a gente tem? Que a função, ela vai ser, o volume dessa função vai ser o quê? Calculado pela integral de quem? De A até B, da área dessa região dx. Então, esse vai ser o volume calculado desse sólido. Quem que é a de x? A área de x vai ser a área dessa secção que nós temos aqui. Então, para determinar o volume de uma região que a gente desconhece, é dessa forma que a gente calcula esse volume, ok? Mas vamos ver o que mais eles fizeram, o que mais esses matemáticos eles desenvolveram. Quando usamos a fórmula, né, de volume de AB da área de x dx, é importante lembrar que essa área é uma secção transversal móvel, obtida fatiando em x, perpendicularmente ao eixo x. Por que móvel? Porque aqui, né, para ter a representação, ela está parada. Mas veja que essa área, ela é móvel. Ela está variando da onde? Do A até o B. Ela está variando até mesmo porque a gente precisa do valor dessa variação de A até B para encontrar esse volume. O volume, ele é um todo. Vamos ver um outro exemplo para a gente chegar a essa definição desse volume. Vamos supor uma função qualquer f de x. Então, eu tenho aqui uma função qualquer, no caso aqui, ó, y é igual a raiz quadrada de x, variando de quanto? De 0 a 1. Girando-se com relação ao eixo x, obteremos um objeto de formato arredondado. Então, veja, ó, essa daqui ela é a função. Ela está definida aqui, ó, de 0 a 1, essa é a função, e ela termina aqui no x igual a 1. O que que acontece? O que que aconteceu, né, com essa função? Pega essa função e você vai girar em torno do eixo x. Observe que se eu tivesse uma parábola e eu girasse em torno aqui no caso do eixo y, você consegue imaginar que a gente pode formar uma taça, né? Então a gente pode pensar numa parábola quando ela é girada, ela gira, nós podemos girá-la em torno do eixo y, eu consigo formar o quê? Uma taça. E foi o que aconteceu com essa função, ó. Aqui é uma função, y igual a raiz quadrada de x, e quando você gira ela em torno do eixo x, ó, você está fazendo o quê? Você está girando em torno do eixo x. Esse formato, né, esse objeto, ele é formado.
Então, aqui eu não tenho mais só a função no plano. Eu tenho aqui um objeto que ele forma o quê? Um volume. E como que a gente consegue, né, determinar esse volume? Realizando um corte em qualquer ponto de X, ó, veja que foi feito aqui esse corte. Obteremos um círculo com raio f de xi. Então, o raio do círculo, ó, ele está aqui. E, portanto, a área desse círculo é πr ao quadrado. Quem que é o raio? A f de xi ao quadrado. Dessa forma, nós podemos determinar o volume de um sólido de revolução obtido com a rotação em torno do eixo X da região entre a reta y igual a zero e o gráfico de uma função f para o intervalo de A até B. E de que forma a gente calcula esse volume? O volume ele é dado nesse intervalo de A até B com a área de x dx igual. Então, o volume é igual a π, que multiplica a f de x, então a função ao quadrado dx. Por quê? Porque nós estamos rotacionando, então aqui nós temos um sólido de revolução, nós rotacionamos a função em torno do eixo x, formando o quê? Um sólido de revolução. Nesse exemplo, foi em relação ao eixo X. E se nós rotacionarmos em torno do eixo Y? Então, agora, ó, a rotação não é mais em torno do eixo X, vai ser em torno de quem? Desse eixo Y. Então, a rotação é feita aqui, ó, em torno do eixo Y. Na verdade, se a gente faz a rotação em sentido horário ou em sentido, né, anti-horário. Veja, quando a gente faz essa rotação em torno do eixo Y, o intervalo ele continua aqui sendo o mesmo, só que agora nós vamos analisar em relação a Y e não mais em relação a X, ok? Então, a gente precisa ter essa ideia e saber diferenciar do que a gente precisa saber identificar o que ela, em torno de que eixo a gente está trabalhando, ok? Só um segundinho. Bom, então, os probleminhas técnicos, nós já vamos retornando, né? Então, o que a gente tem? Do que nós falamos, né? Só para recapitular, nós estamos analisando o volume de um sólido. Então, se eu tenho uma função, antes nós estávamos analisando a sua área. Agora, nós vamos trabalhar com a ideia de volume. A função, as ideias que nós vimos de função continuam a mesma, só que agora nós vamos ter esse sólido, que é um sólido de revolução, e essa função, quando eu giro em torno do eixo X, eu tenho um sólido, em torno do eixo Y, nós também temos um outro sólido, ok? Aqui é o exemplo de um sólido em torno do eixo Y, ó. Veja que aqui é a função, só que aqui nós temos a variação do, aqui é o y igual a x ao cubo, ou o x é igual a raiz cúbica de y. Está variando, né? Então, se eu tenho aqui essa variação, nós temos a função, que é quem? Raiz cúbica de y, e veja que a rotação foi em torno de quem? Do eixo y. Olha como olha o sólido formado, né? Então, aqui a gente tem a função e o volume ele vai ser π, né? A integral variando nesse intervalo de integração, π f de x ao quadrado, no caso, dy, né? Π dy ao quadrado, que é quem? A função,
vezes o dy, ok? Quando a gente gira em torno do eixo x, a função é quem? Ela é em torno do eixo x. Agora, como nós estamos trabalhando em torno do eixo y, a rotação em torno desse eixo y, nós vamos trabalhar com dy, ok? Então, só um momentinho. Vou contatar a nossa tutora, só um momentinho, tá? Então, vamos lá. Trabalhando essa ideia do sólido de revolução, então aqui nós temos a rotação em torno do eixo x, que foi aquela ideia, né, que eu mostrei há pouco. Veja que essa rotação foi em torno de x, então nós temos a f de x ao quadrado dx, e quando o sólido de revolução nós fazemos em torno do eixo y, ó, é dy, que é a função. Veja que ela ficou aqui. Aqui nós temos y igual a x ao cubo, né? Então, eu estou escrevendo em função de x. Aqui, quando eu integro em relação a y, então nós escrevemos a função em relação a y e não em relação a x. E aqui, a rotação foi em torno do eixo y. Aí você pode me perguntar, professor, o que vai diferenciar um do outro? O que vai diferenciar vai ser, se você estiver trabalhando com essa rotação em torno do eixo x, você vai integrar em relação a x. Se você estiver rotacionando em torno do eixo y, você vai integrar em relação a y. Essa vai ser a diferença, ok? Uma das principais diferenças. Nós vamos fazer agora uma situação problema para analisar essa ideia do volume. Então, vamos lá. Determine o volume do sólido gerado pela rotação da curva f de x igual a x em torno do eixo x. Então, veja, essa função ela está sendo rotacionada em torno do eixo x e não do eixo y. Então, aqui nós vamos ter essa rotação, ó. Formando aqui um sólido, né? Um sólido com um determinado volume. E as delimitações laterais desse sólido são no zero, ó, x0 e x igual a 4. E quem que é a função? F de x igual a x. É com essa ideia que a gente vai trabalhar. Então, uma ideia bem inicial. Lembra quando a gente calculou a área utilizando a ideia de ter uma figura plana e também calculando a área com a integral? Nós vamos fazer essa ideia aqui trabalhando com o volume. Como que eu calculo o volume? Então, nós estamos rotacionando em torno do eixo x. Então, eu estou trabalhando com dx. Quem que era a função? F de x é igual a x. Veja que é uma reta crescente, né? Então, aqui no lugar da função f de x, nós vamos substituir por quem? Nós vamos substituir por x, que foi o que eu fiz aqui, ó. Quem que são os limites de integração? Então, vamos lá. Como primeiro, então, como que a gente monta essa função? O volume é igual à integral de a até b de π f de x ao quadrado dx. Ok. Nós precisamos saber quem é o a e quem é o b. Quem é o a e quem é o b? São os limites, ó. O a é o menor e o b vai ser o maior. Então, o a é 0 e o b é 4. O π é uma constante. Então, eu coloco ela multiplicando. Lembra lá de uma das propriedades da integral? A integral de uma constante, eu posso colocar a constante que multiplica a integral? E foi o que eu fiz. Então, o π, quem que é a função dessa curva? X. X ao quadrado dx. Então, nós vamos ter que calcular o volume, que é igual a π, no intervalo de 0 a 4, de x ao quadrado dx. Quem que é a integral de x ao quadrado? Lembrando lá agora o que nós vimos nas aulas anteriores, aquelas propriedades
de x elevado a n, quem que é? X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Como n é 2, 2 mais 1, 3. X elevado a 3 sobre 3. Então, é o que nós temos aqui, ó. X ao cubo sobre 3. Qual é o próximo passo? Substituir os limites de integração na nossa função. Esse é o próximo passo. E foi o que eu fiz. Aqui eu repeti, ó, aquela função anterior. Então, o volume é igual a π, que multiplica. Quem que é o superior? O limite superior? 4. 4 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3. Então, o π, ele é igual. 4 ao cubo é 64. 64 dividido por 3, menos 0 ao cubo sobre 3, 0. Então, nós vamos ter que, o volume é igual a π, que multiplica 64 terços. O π você pode usar como 3,14, aproximadamente, né? Você pode utilizar como 3,14. Tendo, então, esse 3,14, você multiplica. Ou primeiro divide 64 por 3 vezes 3,14. Assim, o volume é aproximadamente 67 unidades de volume. Lembra quando a gente falou da unidade de área? Quando eu não tinha essa unidade de medida definida, se, por exemplo, era metros, era centímetros, então aqui, se fosse metros, seria metro cúbico, porque nós estamos falando de volume. Se fosse centímetros, centímetros cúbicos. Aqui nós estamos falando de volume, então é UV, unidade de volume. Quando nós falamos da área, é UA, unidade de área, ok? Então, esse foi uma aplicação dessa ideia de volume rotacionando em torno de quem? Do eixo X. Agora, nós vamos fazer uma atividade, que é o momento de você colocar a mão na massa com base no que nós acabamos de estudar. Então, um sólido de revolução, ele é gerado pela rotação de uma região do plano em torno de uma reta chamada eixo de revolução contido no plano. Então, veja, nós temos o eixo de revolução Y, que é quando nós vamos rotacionar essa função, essa região do plano em torno do eixo Y, e quando nós podemos rotacionar em torno do eixo X. Essas duas situações podem acontecer. E veja que essa região ela está contida no plano. A região limitada pela curva y igual a x ao quadrado, o eixo x e as retas x igual a 1 e x igual a 2 sofrem uma rotação em torno do eixo x. Então, veja que foi rotacionado aqui, ó, em torno do eixo X. Eu sempre esqueço para que direção que eu coloco. Então, aqui, ó, em torno do eixo X, tá? Então, aqui foi feita essa rotação. Qual o volume aproximado do sólido de revolução gerado? Então, é isso que a gente precisa determinar. Quem que é o volume? Então, vamos lá? Eu vou colocar quem que é o volume. Então, ele é o π, lembrem lá? Ou você pode colocar o π antes ou o π depois, não tem problema se você considerá-lo como uma constante. A integral de A a B de quem? Da f de x ao quadrado dx. Tá? Então, agora eu vou deixar um tempinho para você analisar essa situação e mandar a resposta pelo chat, ok? Então, é o momento de aplicar. A função está ali, os limites de integração também estão ali. E agora, como que você tem que fazer, ok? Então, vamos participar, vamos resolver, é um momento
Também para você tirar dúvida, se você começar a fazer, parar, né, às vezes a gente trava em algum ponto, é um momento para você colocar a mão na massa. E já já eu retorno para a gente corrigir juntos essa atividade. Vamos então retomar e resolver juntos essa situação do volume? Bom, essa é a unidade 2.1 do livro de vocês. Então, você pode estar acessando, né? Tem mais explicações no seu livro, caso você se sinta mais à vontade também para utilizar o seu livro da disciplina. Essa é a unidade 2.1.
Com base nessa unidade, com base na ementa da disciplina, a nossa aula é preparada. Então, eu sigo o que nós temos e o que nós precisamos ver em relação à disciplina. Para a aula de hoje, nós estamos falando do volume, e essa é uma ideia de volume de rotação, né? Trazendo a função e trazendo esses limites de integração. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver essa atividade. Espero que você tenha tentado. Eu acredito que para a gente estudar disciplinas como essa, outras disciplinas que envolvem cálculo, você precisa estudar, você precisa trabalhar essas ideias, né? Resolver exercícios. E o tempo que eu deixei foi para você tentar, para você aplicar o que nós vimos há pouco. Eu até deixei essa ideia de volume e espero que você tenha tentado, porque é fazendo que a gente aprende. Eu acredito nisso. Mas se você acredita que não precisa fazer, fique à vontade, que eu vou resolver agora com você, aplicando esses conceitos. Eu vou fazer isso no quadro, tá? Que eu acho que vai ficar mais didático para você acompanhando passo a passo. Então, eu coloquei ali, já iniciei, coloquei apenas a função, ó, que o volume, ele é calculado como? Ele é calculado nesse intervalo de quanto? De 1 a 2, que foi a função que nós temos aqui. Eu vou voltar apenas no gráfico para a gente analisar essa situação. Qual que é a função? A função ela é x ao quadrado. Qual que é o intervalo que ela está definida? Ó, de 1 a 2. E foi isso que foi dito aqui no enunciado. Então, por isso que o A é igual a 1 e o B ele é igual a 2. Trabalhando com essa ideia, né, a gente precisa fazer o cálculo desse volume. Então, o volume ele é igual à integral de 1 a 2 de π, que multiplica. Quem que é x ao quadrado, x à quarta dx. Então, é com essa função aqui que a gente vai trabalhar, essa função que a gente precisa integrar, ok? Então, o volume, ele vai ser igual. Eu vou deixar o π. Quem que é x a integral de x à quarta? Lembre-se lá, x à quinta sobre 5, em qual intervalo? De 1 a 2. Nessa situação, a gente precisa fazer a substituição, tanto do limite superior quanto do limite inferior. Teve algumas aulas que nós não fizemos essa substituição, por quê? Porque um dos nossos limites, ele era 0. Então, essa substituição não se fazia necessário, porque 0 ao quadrado é quanto? É 0. Né? Então, não fazia, mas aqui a gente precisa fazer essa substituição. Então, quanto que vai ser o volume? O volume vai ser igual a π, então eu vou colocar aqui entre colchete. Quem que é o limite superior? 2, então vai ficar 2 à quinta sobre 5, menos quanto? 1 à quinta sobre 5. Lembrando que a gente tem que multiplicar ali pelo valor de π. Isso a gente precisa fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, tá? O volume, ele é igual. Tá dando? Tá. Eu usei tanto quadro para cá e sobrou espaço ali do outro lado. Então, quanto que é 2 à quinta? 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 multiplicado 5 vezes, tá? Então, não é 2 vezes o 5, isso é diferente. Então, 2 à quinta sobre 5 é 32, então aqui a gente tem π, que multiplica 32 sobre 5 menos 1 quinto. Por que 1 quinto? 1 à quinta é 1, dividido por 5, 5. Então, qualquer número, quando a gente eleva 1 a qualquer número, a gente tem esses como sendo 1.
Então, o volume, ele é igual a π, que multiplica. Quanto que é 32 quintos menos 1 quinto? 31 quintos. Qual que vai ser o volume desse sólido? O volume desse sólido vai ser igual a 31 quintos, que você pode aproximar para 6,2, vezes quem? Quem que é o π? 3,14. Então, a gente tem aqui um volume aproximado de 47 unidades de volume. Esse é o volume desse sólido, ok? Então, a gente aplicou essa ideia, né, desse volume, tendo como ideia essa rotação em torno do eixo X e não em torno do eixo Y. Aí você pode perguntar se tem diferença. Tem diferença quando a gente faz essa rotação em torno do eixo X ou em torno do eixo Y. E é importante você analisar e verificar em torno de qual eixo nós estamos falando, porque vai fazer a diferença. Você vai utilizar em torno do eixo X, a sua integral vai ser em relação a X. Quando estiver falando em relação a Y, a sua integral vai ser em relação a Y. Isso é muito importante você saber. Agora, nós vamos fazer uma outra situação, problema, trabalhando também com essas ideias, né, desse volume, desse sólido de revolução. Só que agora nós vamos analisar o monumento de uma cidade. A prefeitura de uma cidade está realizando um concurso para construir um monumento que seja necessário. Bom, então antes de ler, né, eu fui empolgada aqui, nós tivemos a resposta, né, duas participações desse volume. Muito obrigada pelas participações, mostra que vocês tentaram, é isso mesmo, 19,47. Só para retomar essa ideia que a gente utiliza esse π vezes 3,14. Pode ser que tenha situação que não apareça, né, para você, por exemplo, uma questão de prova, uma questão de concurso, o mais indicado é que tenha, ou que contenha essa informação, essa observação. Mas em algumas situações não tem. E você sabe que a gente considera o π como 3,14. É um valor aproximado, mas é o valor mais utilizado. E, novamente, obrigada pela participação de vocês. A prefeitura de uma cidade está realizando um concurso para construir um monumento que seja necessário pelo menos 500 metros cúbicos e, no máximo, 1.200 metros cúbicos de concreto armado. Uma das construtoras apresentou o projeto de um monumento rotacionando a curva y igual 25 menos x ao quadrado, considerando as grandezas em metros, em torno do eixo y, para um y variando entre 0 e 25. O projeto dele está dentro das regras do concurso? Então, veja, essa prefeitura quer construir esse monumento na cidade e quer saber se, na verdade, esse monumento, para que esse monumento ele seja aceito ou não, ele tem um limite ali de um volume que tem que ter, no mínimo, 500, né, pelo menos 500, e no máximo 1.200 metros cúbicos de concreto. Então, teve uma construtora que apresentou esse projeto, então é um y igual a 25 menos x ao quadrado, é a função que vai modelar esse monumento. Só que veja, para construir esse monumento, o que aconteceu com essa função? Ela foi rotacionada em torno do eixo y e não mais em torno do eixo x. E ela está variando de quanto a quanto? Está variando de 0 até 25.
Aí é perguntado, o projeto dele está dentro das regras do concurso? Será que está? Como que a gente vai determinar? Primeiro, para saber se o projeto dele está, nós precisamos calcular o volume desse monumento, para saber se está, se tem mais de 500 metros cúbicos de concreto ou se tem menos de 1.200 metros cúbicos, ou seja, se está dentro desse intervalo de concreto. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, foi dito no enunciado que a revolução é em torno do eixo Y. Nós temos que fazer o quê? Expressar a variável em função do x. Assim nós temos, então, se foi dado que o y é igual a 25 menos x ao quadrado, se fosse em torno do eixo x, nós poderíamos usar direto essa função. Mas como foi em torno do eixo y, nós teremos que escrever em função de x. Então, eu vou isolar o x. Nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 25 menos y. O que eu fiz? Se você isola o x ao quadrado, ele vem para o outro lado da igualdade, o y ele vai ser para o outro lado também, ele vai ficar negativo. Então, qual que é a função que nós vamos trabalhar? É com essa função, x igual raiz quadrada de 25 menos y. É com essa função que a gente vai calcular o volume, ok? E nós vamos fazer isso no quadro, tratando passo a passo desse volume. Então, primeiro eu vou apagar o que nós temos aqui no quadro. Vou utilizar aquela primeira ideia, substituindo ali a nossa função, que agora a função é outra. Então, ó. E os limites também. Quem são os limites, né? Que da onde a função ela está variando? Ela varia de 0 a 25. E essa foi a informação que nós tivemos aqui. Deixa eu voltar. Ó, então, aqui é a função, nós isolamos em torno do eixo x, e ela está variando de quanto? De 0 a 25. Então, é com esses limites que a gente vai trabalhar. O volume, ele é igual a π. Quem que foi a função que nós isolamos? Foi a raiz quadrada de 25 menos y. Isso daqui é ao quadrado de y. Veja que ó, o dy, ele identifica que a rotação foi em torno do y e não em torno do x. Só que aqui eu não coloquei, né? Foi de 0 a 25. Precisamos calcular esse volume. Vamos utilizar aquelas propriedades que nós já vimos na aula anterior. Então, volume é igual. O volume, ele é igual a integral de 0 a quanto? 25 π. Veja que a função ela está elevada ao quadrado. E o que nós temos aqui? Nós temos uma raiz quadrada. Então, eu posso simplificar a raiz quadrada com ao quadrado. Sobrando quem? A integral de π de 25 menos y dy. Então, agora basta a gente integrar essa função, 25 menos y. E isso nós já vimos nas aulas anteriores. Então, o volume vai ser igual a quem? Eu vou deixar o π, que é uma constante. Quem que é a integral de 25 em relação a y? Então, vai ser 25y menos. Quem que é a integral de y? Y ao quadrado sobre 2. Aquela propriedade que nós já vimos várias vezes.
x elevado a n é igual a x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Mas aí você fala, professora, nós não estamos trabalhando com x, mas quem que é a variável? Y. Então, aqui no lugar do x, a gente substitui por y. Quem que é aqui o expoente desse y? 1. Então, vai ficar 25y menos y ao quadrado sobre 2. É com essa relação que nós vamos trabalhar agora. Está variando de quanto a quanto? De 0 a 25. Certo? O que falta nós fazermos? Substituir esses limites. Então, o volume vai ser igual o π, que multiplica 25 vezes 25 menos 25 ao quadrado dividido por 2. Por que que eu vou trabalhar aqui só com o 25? Porque nós, se substituirmos 25 vezes 0, 0. 0 ao quadrado sobre 2, 0. Então, a gente tem que trabalhar com essa ideia. Fazendo os cálculos, 25 vezes 25 menos 25 ao quadrado sobre 2, nós vamos ter aqui que o π vezes 312,5. E aqui você pode fazer, então, passo a passo. 25 vezes 25 menos 25 ao quadrado sobre 2. Então, 312,5 π. Quando você substitui aqui o π por 3,14, vou colocar aqui em cima, tá? Que o volume, ele é igual, ou ele é aproximadamente 981,25 metros cúbicos. Nesse exemplo, a unidade de medida foi dada. Quem que é a unidade de medida? Metros. Então, quem que é o volume? 981,25 metros cúbicos. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar o enunciado e ver se os dados, ou esse volume que foi encontrado, que é de 981,25, então essa é a informação que a gente precisa colocar. Deixa eu só organizar aqui. Então, ó, quem que é o volume? 981,25 metros cúbicos. Será que essa metragem está dentro, né? Pode fazer parte? Pode, por quê? 500 metros cúbicos, esse volume tinha que variar de 500 a, no máximo, 1.200. Tendo aqui 981,25 metros cúbicos, significa que está dentro e que pode participar do concurso, né? Com esse volume, está dentro das regras do concurso, ok? Estamos chegando ao fim da nossa aula. Hoje nós falamos de volume, um sólido de rotação, tanto em torno do eixo X quanto em torno do eixo Y. Então, o que vai diferenciar? Quando você for calcular um volume e for em torno do eixo Y, você precisa escrever a função em função de X, integrando em relação a Y. Agora, se a rotação for em torno do eixo X, você vai escrever em função de Y e integrar em relação a X. Então, qual que é a diferença? Em relação a que ponto, né, a que variável você vai integrar. Se é em relação ao eixo Y, você integra em relação a Y. Se é em relação ao eixo X, você integra em relação ao eixo X. Veja que a gente fez as situações das duas formas, rotacionando em torno do eixo Y, que foi esse exemplo desse monumento, e o outro que nós fizemos em relação ao eixo X.
E aí, como eu já disse, você pode, utilizar o seu livro,